Entende? Então o normal é os alunos terminarem o ensino médio em 3 anos e mais um pouco. Porque... Você sabe que no início eu pensava que terminaria antes. Pois é, mas repara numa coisa, se nós estamos na educação básica e obrigatória, então tudo o que se faz na educação básica e obrigatória tem que ser básico e obrigatório. Logo, nós rejeitamos índices de aprovação alicerçados em cumprimento parcial do currículo. Não, se tudo é básico, tudo é obrigatório, a média tem que ser 100. Então os nossos alunos só formam com 100. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é a inovação em uma escola brasileira. Moi Camoi, bem-vindo ao episódio 52 do podcast Papo de Educador. Mas antes de ir para esse papo super bacana e super inspirador e de certa forma até um bate-papo provocativo com o Cristiano Silva sobre a inovação pedagógica que acontece no Brasil, ele traz um exemplo lá da cidade de Belo Horizonte, da escola onde ele trabalha, que é maravilhoso. Eu venho aqui para falar para vocês sobre o programa de padrinhos do Papo de Educador. Então, como você já ouviu no último episódio lançado no feed, agora você pode apadrinhar o podcast Papo de Educador. E o que significa apadrinhar? Apadrinhar o podcast Papo de Educador significa muito mais do que simplesmente contribuir financeiramente para que esse projeto seja executado. Mas é dar um alô, falar, olha gente, eu me importo com o que vocês estão fazendo, o que vocês fazem de certa forma impacta ou me inspira, mostra que desse lado, do outro lado, tem pessoas que realmente estão felizes com o nosso trabalho. Então a sua ajuda, gente, é extremamente importante. Nós fazemos o podcast Papo de Educador com muito, muito, muito carinho. Nós queremos fazer o podcast cada vez mais e cada vez melhor. E justamente nessa fase que o podcast Papo de Educador se encontra, ou seja, quase 4 anos de vida do podcast, nós precisamos da sua ajuda. Por muito tempo, esse tipo de programa de apadrinhamento nos foi sugerido e nós esperamos, nós seguramos as pontas, todos os custos foram mantidos basicamente pelo meu bolso, né, do professor Damione Dabito. Nós temos uma série de colaboradores que trabalham, que nos ajudam, que fazem acontecer, mas os custos financeiros acabam sendo mantidos todos por mim. Então eu decidi agora, somente no ano de 2018, quase 4 anos depois, abrir para que você possa ter a oportunidade de me ajudar. Muitas vezes eu peguei um avião, fui para outro estado para gravar um podcast, peguei meu carro, fui para outra cidade, paguei hotel, comprei todos os equipamentos e para continuar mantendo essa qualidade, mantendo essa periodicidade, nós precisamos da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Então por isso eu peço com todo carinho que você acesse www.padrim. Padrim é um padrinho meio mineiro, sabe? É um padrinho sem o nho. Você coloca somente um M. padrim.com.br/Papo de Educador. O link eu vou deixar aqui no post. E a partir de R$10 por mês, só R$10 por mês, você pode levantar a mão e falar, olha gente, eu tô contigo, tô com vocês nessa pegada e eu quero ajudar vocês. E uma coisa super legal, se você ainda não está acostumado com esse esquema de padrinho, para cada valor que você contribui, você também tem algumas recompensas. Então, no primeiro plano Start, a partir de R$10, por exemplo, você já tem acesso ao nosso grupo secreto de padrinhos no Facebook. A partir do plano Silver, de R$25 por mês, você tem acesso ao grupo do Facebook e ao nosso grupo do WhatsApp. A partir de R$50 por mês, além dessas duas coisas, o seu nome também vai aparecer no nosso grupo de apoiadores, com destaque, e você também terá acesso à videoconferência geral que nós fazemos do Papo de Educador uma vez por mês. E no plano Platinum, além de todos os benefícios anteriores, você também terá direito a uma videoconferência pessoal, customizada, somente você e comigo, e nós vamos te ajudar a montar um plano de aula inovador. Mas olha, nós vamos combinar uma coisa, você não deve encarar esse plano como uma consultoria, e sim como um amigo ajudando outro amigo, fechou? Então vamos para o nosso episódio, simbora! Você está ouvindo Papo de Educador. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui com o Cristiano Silva, durante o evento Hub, promovido pela Edify, aqui no Museu do Amanhã, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Então é um prazer estar aqui. Então, muito obrigado, Cristiano, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. E olha, eu já vou contar um segredo de bastidores. A gente já tinha começado a conversa quando eu percebi
que eu não estava gravando. E o Cristiano, conforme vocês vão perceber, ele fez uma piada comigo. Que ele falou, então, e o português ainda sou eu, né? Cristiano, você falou aqui, o tema que você trouxe na palestra é a inovação não se restringe ao hemisfério norte. Pois é, Damiano, olha. A história é a seguinte, todo lugar que eu vou, as pessoas pedem um título para a minha palestra. Eu sinceramente, eu acho que é da minha formação académica de ser de matemática, eu acho que sou demasiado sintético, eu não consigo ter um espírito, digamos assim, mais literário. E então eu abusei da boa vontade da Ana, que foi a pessoa com quem eu conversei sobre o que iríamos fazer aqui, e utilizei essa expressão. E ela, só de pegadinha, falou assim, não, então a tua palestra vai se chamar assim. Tanto é verdade que se tu olhares o PowerPoint que eu mostrei aí, essa expressão não aparece. É verdade, correto? Eu notei isso. Ela não é minha. Então a honra seja feita à Ana da Edify, que foi ela que conseguiu sintetizar o espírito daquilo que eu iria falar nessa expressão. Bacana, só pra gente entender um pouquinho da sua experiência, como o seu sotaque já entrega, você é português. Sim. Eu acho interessante, falam muito que os portugueses que eu conheço do Brasil falam que existe um equívoco muito comum que normalmente os brasileiros acham que eles são espanhóis ou algo assim, é verdade? Que sotaque é espanhol ou algo assim? Eu nunca passei por essa desonra. Eu sempre me identificaram como português. Jamais me confio. Não, estou brincando. Não, eu não sei se é por eu ter... Eu vivo em Minas Gerais, Belo Horizonte, eu trabalho na Escola da Serra, né? Tenho 8 anos. O meu primeiro contacto foi com os mineiros. E os mineiros também têm um jeito de falar assim bem peculiar também, não é? Também comem muitas sílabas. Portanto, como o ouvido deles também já está treinado à ausência de alguns fonemas, então não foi difícil começar a comunicar com eles, entendes? A gente se entendeu bem. E graças a Deus não. Quer dizer, graças a Deus nunca me confundiram com nenhum catalão, com nenhum castelhano, nem com nenhum galego. Cristiano, como que foi o seu início da educação? Você falou na palestra que você foi o aluno de um dos portugueses que são super conhecidos hoje na atualidade do Brasil, né, que é o professor Pacheco. Sim. Você pode falar um pouquinho como foi esse seu início na educação? Olha, é curioso, foi aquilo que eu acabei de falar ali há pouco. Eu fui para a carreira de professor porque eu via a garantia de um emprego para a vida, de muito pouco trabalho para executar, ter uns 3 meses de férias por ano e ter um salário digno. Em Portugal o salário é digno na carreira pública. Ou seja, eu fui para a educação pela pior das motivações. Eu não fui para ser educador, não é? E aí, no meu 3º ano de graduação, de faculdade, eu fui aluno do professor Pacheco na faculdade. E ele, com o espírito dele, eu acho que quem conhece sente perfeitamente isso. Ele é daquelas pessoas que agrada ou desagrada. Quando desagrada violentamente. Então, quando agrada, também tem um extremo oposto. É uma pessoa muito apaixonante, na minha opinião. Ele plantou essa sementinha de incômodo. Já que eu vou para o sistema, eu pensei assim, já que eu vou, por que é que eu vou compactuar com algo que até ideologicamente eu não me identifico? Quando eu falo ideologicamente, eu não quero que as pessoas entendam em termos de política partidária. Não, estou falando em termos de regimes de governança. Estou falando, se eu sou um democrata, como eu posso compactuar com um sistema que condena 30% no mínimo ao insucesso e os exclui logo à partida, sendo que a escola é o dispositivo republicano que visa assegurar a mobilidade, como é que se diz? A ascensão social ascendente, não é? Então, desde 99, pela relação que tive com ele, e depois, posteriormente, quando eu fui para trabalhar para a Escola da Ponte, não é? Quando tive essa sorte, eu pude vivenciar um contexto pedagógico que é perfeitamente alinhado com aquilo que é a minha visão do mundo. Então, no fundo, Damiano, eu sinto-me um privilegiado, porque eu faço aquilo que eu gosto, do jeito que eu gosto, produzindo as consequências que até ideologicamente são as que eu defendo. Então, eu vou para a educação, hoje eu posso falar que estou com um espírito de missão, porque eu tenho uma realização pessoal e profissional assim, que não teria, na minha opinião, num sistema convencional. E você ficou na Escola da Ponte até quando? Olha, eu trabalhei lá há 8 anos. Eu passei num concurso, eu passei a trabalhar, a integrar o grupo de alfabetizadores da escola. No caso, eu trabalhava só matemática com crianças de 6 para 7 anos. Permaneci 2 anos e meio lá como professor desse grupo de alunos, que é o grupo da primeira vez. E depois fizeram uma maldade muito grande e elegeram-me coordenador pedagógico da escola.
E eu sinceramente fui eleito num contexto muito específico, agora não vem ao caso, assim, num período mais conturbado da ponte. A páginas tantas, eu tive quase que um semestre completamente sozinho na gestão da escola inteira. Isso me enrijeceu, isso me fez bem profissionalmente, me fez sofrer para caramba, mas quem vai para a educação sabe que vai sofrer, não é? Nem que seja pelo bolso. Verdade. E fiquei lá até 2012. Assim, inteiro eu fiquei até 2011, porque em setembro de 2011, num almoço com o professor Pacheco, ele mais uma vez me provocou para eu vir para o Brasil ajudá-lo nessa empreitada de tentar provocar algumas alterações aqui no sistema de educação brasileiro. Eu acho que o vinho era bom e eu acho que eu falei demais e eu topei e passado... É curioso, isto foi final de setembro, primeira semana de outubro tinha propostas para vir para aqui, eram 5 à época, eu optei por ir para BH, exatamente por ser o epicentro do conservadorismo brasileiro, para tentar fazer lá. A gente consegue fazer isso na Serra hoje em dia, graças ao esforço de todas as famílias, de todos os professores. O meu papel lá é de mero facilitador, digamos assim. E tem sido ótimo. E hoje você se encontra, então, na Escola da Serra, na cidade de Belo Horizonte. Isso, Escola da Serra, bairro Serra, em Belo Horizonte. Na cidade de Belo Horizonte. Exatamente, eles falam assim. Belo Horizonte. Exatamente. E como pão de queijo todos os dias também. Um abração pro pessoal de Belo Horizonte. É isso. A minha família é mineira, meu pai é mineiro, não, então meu coração tá lá também. Também? E eu achei muito legal, assim, o Papo de Educador, ele começou, você que está ouvindo o Papo de Educador há pouco tempo, ainda não fez a maratona do Papo de Educador, ele começou na Finlândia, né? Então, há 3 anos atrás... A famosa Finlândia, né? A famosa Finlândia, tão falada Finlândia, e pelo que parece... Que não faz 1/10 daquilo que as experiências inovadoras brasileiras fazem, mas as pessoas glorificam porque é lá do norte, não é? Pois é. E um dos vídeos que eu gravei, inclusive, pro nosso canal no YouTube, tem o título que é Aqui Não é Finlândia. Exatamente. Que é uma das frases que eu ouço muito. E eu decidi, então, gravar um vídeo e falar sobre isso. E eu achei muito legal você falar mais ou menos isso, né? Que não é só lá no Hemisfério Norte que temos exemplos bons. Eu confesso que eu tô um pouco cansado de falar sobre Finlândia. Porque tem tanta coisa legal aqui no Brasil, tem tanta coisa empolgante aqui no Brasil. E eu tenho a sensação que você também tem essa percepção. Olha, é mais percepção. Eu com o professor Pacheco, nós temos um trabalho juntos na Ecohabitar, que é uma empresa que visa implementar projetos sociais transformadores da realidade, sobretudo em escolas, né? Nossa ação é em escolas e em sistemas de ensino. Então a gente roda um tanto do Brasil, principalmente o professor Pacheco, né? Que é o senhor 300 voos por ano, né? Isto para dizer o quê? Diretamente, ele deve acompanhar diretamente umas 250 escolas, estou falando de escolas públicas, privadas, cooperativas, enfim, isso independe. A educação é um valor que vale por si só, independentemente de ser financiado ou não financiado com recursos do Estado. Essa é a minha posição. Isto para te dizer que não tem paralelo o que se faz no Brasil. Não tem. E essa coisa de glorificar o Hemisfério Norte me dá uma certa preguiça. Eu vou-te explicar porquê. Se tu me perguntas qual é o melhor país do mundo, é Portugal. Qual é que é o melhor povo do mundo? É porque, com certeza, é a minha identidade pessoal. E o melhor jogador? Cristiano Ronaldo, mas isso aí vida, não mas falam por si. Falam por si, tudo bem? Mas aí não vamos entrar nessa polémica. Claro que o melhor time é o Benfica, podem falar o que vocês quiserem. Não há discussão. Mas isso para dizer o quê? Que se no Hemisfério Norte, se tudo o que se lá faz fosse tão bom, não tinha existido Idade Média. Se tudo o que se lá faz fosse tão bom, não tinham sido feitas empreitadas colonizadoras. E falando concretamente do meu país, a gente não teria morto mais ou menos 4 milhões de índios aqui, não foi assim. Se tudo o que na Europa, vamos pular muito no tempo, fosse muito bom, não tinham acontecido 2 guerras mundiais. Que alguns brasileiros foram arrastados para elas, curiosamente. Olha a doideira. As pessoas têm que entender que as pessoas valem por si só e valem por elas enquanto coletivo. Aquilo que eu assisto aqui, que eu falei ali dentro, que é uma coisa que eu entendo que é uma diferença decisiva. Eu não falei com estas palavras ali, mas vou falar do seguinte jeito. O entendimento de que liberdade é um valor coletivo é a maior força da Europa.
e o entendimento de que a liberdade é um valor individual é a maior fraqueza de todos os países anglo-saxónicos ou de influência anglo-saxónica. Essa é a minha, digamos assim, visão ideológica. Isto para te dizer o quê? Estou há 8 anos em Belo Horizonte. Eu não falo que estou há 8 anos no Brasil. O Brasil, para as pessoas entenderem lá na Europa, começa em Lisboa e termina em Moscou. Então, não posso falar em Brasil. Poderia falar em Brasis. Há muitos Brasis diferentes por aí afora, não é? É verdade. Essa ideia de que os contextos determinam que as pessoas valem por si só, e essa ideia de liberdade, quero com isto dizer o quê? Em 8 anos, trânsito, sobretudo, vou falar com os jovens de ensino médio, porque são jovens que já podem exercitar o direito ao voto. Vou pegar nesse marco. Não quero dizer grandes coisas, mas pelo menos do ponto de vista do desenvolvimento e da maturidade, são, digamos assim, pessoas que têm condições para exercitar um espírito crítico. Mínimo. Não têm a menor cultura associativa. Não têm a menor cultura colaborativa. E quando nós olhamos porque é que é assim, porque sempre foi assim, e porque o consumo assim determina, e porque a escola reforça. A escola, quando induz competição, está a reforçar comportamentos individualistas. E isto dentro de um quadro social onde já impera o valor da liberdade individual em detrimento da sua. O que importa, a liberdade é minha. Eu posso ser condescendente com a sua. A liberdade não é nossa. Entende o que eu estou falando? Sim. Essa é a maior fraqueza que eu encontro aqui. É o único senão que eu vejo que seja impeditivo das mudanças em educação não serem tão céleres e não tão escaláveis quanto deveriam ser. Essa é a minha percepção. Não sei se faz muito sentido, não sei se eu vejo a coisa assim. Sim. Você tá trabalhando aí à frente de uma escola que eu posso classificar como disruptiva. Sim. Né? Que é a Escola da Serra, lá em Belzonte. E quais são os principais desafios? Assim, existe um certo preconceito de outras escolas mais tradicionais? Com certeza. Ou elas olham com aquele olho de modelo, ou realmente vamos chamar invejinha? Olha, eu posso te falar daquilo que é a minha experiência real. Na minha experiência real, no contacto com colegas de outras instituições, das visitas que nós vamos recebendo, nós somos, assim, predominantemente gauleses cercados por romanos. Essa metáfora da aldeia do Asterix é exatamente essa. E apesar de nós não termos esse tipo de prática de consumo de drogas dentro da escola, nós somos apelidados de escola da erva, de escola de maconheiro, de escola de doidão, de artista, com certeza. Porque aquilo que eu aprendi nem posso falar de BH, mas da região onde eu vivo, naquela zona sul, aquela ideia conservadora, mineira, perversa. Eu sou um adepto, confesso, da conservação da memória, dos costumes, ok? Das tradições. Não estou a falar contra isso. Estou a falar daquela invejinha, daquela coisa do desdizer o outro que é diferente. Se ele é diferente, ele não é igual a nós, então a gente não tem que o aceitar. De ostracizar, existe com certeza. Mas tem-me dado um gozo violento desde 2015 ver essas pessoas ir visitar a escola, sabes? Porque estão sendo pressionadas para mudar algumas coisas dentro falando assim em redes mais conhecidas, não vou falar em nomes, como é óbvio, tem de lá beber um pouquinho da nossa experiência, porque já entenderam que quem está falando a linguagem deles, quem está no mercado educacional, já entendeu que o modelo está falido faz 100 anos. E hoje está muito notório porque cada vez mais jovens adoecem precocemente. A prescrição de Ritalina no Brasil é segunda no mundo, só superada pelos doidões dos Estados Unidos, não é? Aqui é o país onde se mais consome Ritalina, ou seja, a prevalência de doenças que são catalogadas como doenças em idade escolar aqui no Brasil está aumentando de uma forma veemente ano após ano. Então as pessoas estão começando a entender que vão ter que fazer alguma coisa para conseguir acolher algum tipo de diferença. E a juventude tem um valor que nós mais velhos não temos. Eles não estão nem aí para o que a gente pensa. Então eles são do jeito que são e são rebeldes, e eu espero que sejam assim. Porque se não for assim, o Brasil vai mergulhar assim numa idade das trevas, não é? Sim. Um dos pontos que eu acho que é muito importante, que tem se falado cada vez mais, são as habilidades socioemocionais. Vocês trabalham isso de alguma maneira? Para eu falar que nós trabalhamos de uma forma, digamos assim, pedagogicamente relevante, eu teria que te enunciar aqui exemplos, digamos assim, de sistematização desse trabalho. Como eu tenho alguns que são inconsistentes, aquilo que eu estou a ter que responder é: isso está na nossa pauta de aperfeiçoamento pedagógico.
Hoje o que predomina o juízo avaliativo na escola, e o que predomina, quando falo de juízo avaliativo, é aquilo que é formal, ok? Um aluno, quando vem o histórico escolar emitido, competências socioemocionais vão lá referenciadas? Não vão. Vem domínio cognitivo, vem cognição, como nos outros colégios. Portanto, se formalmente é isso que existe, eu não vou estar aqui com um discurso dizendo que existe. Na prática, é claro que existe. Deu para sentir na apresentação que o nosso trabalho, o nosso foco sobretudo é esse. Entendes? Só que é um campo totalmente em aberto que desde 2014 nós estamos procurando cercar para saber como é que nós vamos trabalhar no quadro do nosso projeto. Ok? Eu vou colocar, inclusive, durante esse episódio, um pedacinho da sua palestra aqui dessa manhã, onde você explica qual é o funcionamento da Escola da Serra, como que ela funciona, tá? Se não tem séries, não tem salas de aula. Se os alunos estão organizados como se fossem 3 séries juntas, numa escola pequenina que tenha 20 alunos por sala, são 60 alunos. Espera aí, como organizar espaços e tempos de modo a que isso seja basicamente a rotina dos nossos alunos se propicia em salões de aprendizagem. Até o primeiro ciclo, as crianças têm território, o ciclo tem território. A educação infantil tem 2 ciclos, crianças de 2 e 3 anos têm uma sala própria, têm professoras exclusivas, tal como nas vossas escolas. Segundo ciclo de educação infantil, 4 e 5 anos, tem outro espaço, tudo com o conceito de open space, ok? Com duas educadoras, uma auxiliar, da mesma proporção que vocês têm nas vossas escolas. No primeiro ciclo, que seria o mais correspondente ao antigo ensino primário, existe um salão que é aquele, ali, onde estão 68 crianças, e dentro do primeiro ciclo existe um grupo muito especial, que é o grupo das crianças que têm que ser alfabetizadas. Nós só alfabetizamos a partir do ensino fundamental. Okay? Então, não adianta inventar a roda. De tudo aquilo que nós conhecemos sobre a alfabetização, a técnica pedagógica mais adequada continua sendo a aula. Então, esses alunos estão dentro de um espaço restrito, com 2 educadoras, sendo alfabetizadas, sobretudo no domínio da língua materna e no domínio da linguagem matemática. Quando elas têm uma proficiência mínima dentro da língua materna, e quando essas crianças conseguem descodificar uma mensagem escrita, elas transitam para o espaço coletivo, daquele lado lá, e passam a receber propostas de trabalho que são personalizadas e que são indexadas aos conteúdos que as crianças têm que desenvolver ao longo desses 3 anos do ensino fundamental. Okay? Como é que elas são elaboradas? Todas as propostas de trabalho que nós entregamos aos nossos alunos, elas se alicerçam no seguinte princípio: o trabalho docente não pode ser feito no isolamento. Okay? Então, todos os professores de um ciclo produzem coletivamente as propostas de trabalho para os alunos, tendo por referência a nossa estrutura curricular. A redação da competência ou do conteúdo pode ser distinta das vossas escolas. Mas, no fundo, a estrutura curricular de qualquer escola que eu já visitei aqui no Brasil é muito semelhante. Okay? Portanto, o que é que os alunos recebem? Recebem uma proposta escrita como se fosse, não é bem uma apostila, mas só para estabelecer aqui um paralelismo, como se fosse uma apostila, que tem um conteúdo que o aluno vai ter que trabalhar, ou um grupo de conteúdos, caso a proposta trabalhe mais do que um conteúdo. Eu não vou falar em transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, não vou falar nada disso. Vocês estão muito acostumados a ler e ouvir e que todo mundo apregoa. Não, nós estamos no nosso tempo, nós estamos fazendo propostas coletivas, que é o caso, e elas têm um prazo inicial, têm uma previsão de entrega, e ao longo do prazo supõe-se que o aluno ou a aluna gera as evidências necessárias para que o professor possa emitir um juízo avaliativo. E o que é um juízo avaliativo dentro dos nossos princípios? O aluno ou aprendeu ou não aprendeu. Se o aluno aprendeu, ganha o direito, dentro dessa área do conhecimento, a negociar uma outra atividade com um grupo de professores ou com o professor. Se o aluno não aprendeu ou mais conteúdos, dependendo da estrutura da proposta, vamos dar aqui, ele fica nesse trabalho até concluir. Ou seja, o que é que está aqui por trás? Não acumular dificuldades. Então é muito normal que vamos pensar no início de um ciclo, seja o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino médio. Numa fase inicial, todos os alunos que estão chegando no ciclo, é muito comum que tenham mais ou menos as mesmas propostas de trabalho em execução. Passado o mês, já todo mundo tem uma diferente. Ou seja, cada um vai exercitando exatamente esse seu ritmo.
E o que é que compete ao professor? Compete ao professor zelar pelo acompanhamento e pelo monitoramento dessas evidências de aprendizagem que os alunos vão gerando naqueles salões e na relação que estabelecem com os professores. E uma dúvida que eu tenho já caminhando para o final desse nosso bate-papo, eu sei que você que está nos ouvindo está com raiva já de mim, vai mandar e-mail, vai comentar, mas você devia ter perguntado isso ou aquilo, mas realmente nosso tempo ele é limitado, né? Eu creio que a gente teria assunto para conversar dias aqui com o Cristiano, mas eu quero fazer uma pergunta que sempre me fazem quando nós conversamos com escolas consideradas disruptivas ou inovadoras, que é e o depois? Né? Se hoje nós temos um mundo que é altamente estandarizado, né, que é padronizado, o que acontece com um aluno da Escola da Serra quando ele sai lá dos últimos anos do ensino médio e precisa prestar o Enem, ir para um vestibular? Vocês têm o acompanhamento do egresso? O que acontece com o egresso da Escola da Serra? Se nós queremos estar dentro de uma lógica de mercado, falando de ensino privado, a gente tem que se posicionar e tem que falar a linguagem daqueles que nos querem escutar, concordas? Sim. Olha, então vamos lá, todo mundo faz essa pergunta. Nós temos alunos que estão em cursos de graduação de primeira opção, nós temos alunos que estão em cursos de graduação para ficarem no ensino superior, nós temos alunos que não conseguiram acessar o ensino superior, nós temos alunos que transitaram para a vida ativa. Isto é, nós temos muito orgulho de ser normais. Eu podia te dizer que ano passado tivemos um aluno que foi para a ordem de medicina, quer dizer, estou dizendo, não é? Mas isso vale o quê? Quem falou que estudar medicina é uma coisa boa? Entendes? Aquilo que nós nos orgulhamos de dizer é que depois da Escola da Serra, notoriamente os alunos têm algumas habilidades no que diz respeito à convivência social, no que diz respeito ao trabalho de grupo, no que diz respeito à execução de um trabalho por objetivos, no que diz respeito a uma implementação de trabalho por projetos. Bom, enfim, há um espírito empreendedor que notoriamente os outros não têm. Isso é fato. Isso está parametrizado? Não está. Eu posso correlacionar isso com a nossa realidade organizacional? Não posso, porque nós estamos organizados assim desde 2014, ou seja, este é o quinto ano, 14, 15, 16, 17, quarto ano, desculpa. É o quarto ano que nós temos, portanto nós somos uma